Olá! Somente agora, quase um mês depois do nascimento do Lucas, é que me sobrou um tempinho para vir aqui falar um pouquinho para vocês de como foi o nosso trabalho de parto, como foi esse momento lindo que eu desejei tanto durante alguns anos e que eu idealizei tanto durante a gestação e foi ainda melhor, né, do que eu idealizei, porque Deus vem e mostra pra gente que quem manda é Ele, quem sabe o que é melhor para nós é Ele. E eu vim contar um pouquinho da experiência para vocês. Bom, para vocês entenderem, o Lucas estava previsto para chegar no dia 18 de setembro. Previsto assim, é quando ele completaria as 40 semanas. Como eu optei pelo parto normal, então a gente nunca sabe, né, quando que vai ser o momento certo, quando é que ele vai querer chegar nesse mundo. Então estávamos aí na expectativa. Uma semana antes, no dia 9 pro dia 10, se eu não tô enganada, era a mudança de lua. E muita gente já estava falando, não, tenho certeza que vai nascer na mudança de lua. Então eu já estava meio que esperta. Do dia 9 pro dia 10 de madrugada, 3 horas da manhã, eu acordei com uma forte contração. Assim, sem dor, somente a barriga ficando dura, ficando enrijecida. E várias vezes, né? Dava a contração, parava, dava parada. Eu já levantei, assim, fui no banheiro e já comecei a pensar, nossa, acho que tá começando o trabalho de parto, acho que vai ser hoje. Eu já fiquei ali toda animada, deitei de novo, só fiquei sentindo aquelas contrações e imaginando já que já tava no momento de chegar. E só que a contração ficou até umas 5, 6 horas da manhã e depois parou, sabe? Não tive mais nenhum sinal. Durante o dia também não tive mais nada. Fiquei ali na expectativa, mas zero. Foi somente ali um ensaio. E acredito que por conta da lua, na mudança de lua mesmo, que interfere muito, né? Você pensa, a lua interfere nas marés, nas ondas, marés do mar. Imagine o que que não faz com a gente, com o nosso corpo, né? Então, foi o primeiro sustinho assim e momento em que eu acreditei que realmente estava chegando a hora, mas não era, foi um alarme falso. Os próximos dias foram super tranquilos, não tive dor, não tive desconforto, a minha gestação foi muito tranquila. Graças a Deus eu não tive nenhum desconforto maior, dor nas costas, dificuldade para dormir, tudo isso que muitas grávidas relatam, foi super tranquilo. Então na última semana eu tava super bem. Fui no Pilates, né? Na semana anterior 2 vezes na semana, nessa semana aí que seria a semana do dia 18, também fui na segunda-feira e na quarta-feira. E a Gi, a minha instrutora, me forçou pra caramba, fez vários exercícios pra encaixar, pra abrir a parte da pelve aqui, facilitar na dilatação, enfim, fizemos vários exercícios com bola, tudo pra auxiliar nesse momento. Nessa altura do campeonato, há mais de uma semana, já quase 2 semanas, eu já estava consumindo as tâmaras também, que eu já falei pra vocês aqui nos stories sobre, que tem um estudo que diz que ajuda a acelerar o trabalho de parto. Então, assim, tudo em que eu já tinha ouvido falar sobre essa preparação para o parto normal, eu já vinha fazendo, né? Então, já estava fazendo o consumo das tâmaras, estava fazendo o pilates, fazendo toda a preparação para que o Lucas chegasse da forma mais natural possível. E na quarta-feira, no dia 16, eu acordei, fui no Pilates de manhã, fiz todos os exercícios até o final lá, a Gi tá de prova aí que eu fui uma boa aluna, aplicada, sempre focada, concentrada, pensando naquele momento que ia ser especial e dava o meu máximo ali. E o que aconteceu? Que eu saí de lá já andando meio assim que nem pata, sabe? Já tava uma pressão assim na região da pelve e eu já saí um pouco mais cansada. Mas, enfim, 39 semanas e 6 dias é normal estar cansada, né? Naquele dia eu tinha uma consulta com a doutora Leila, minha obstetra, e às 2h30 da tarde. Então, saí do Pilates, fui pra casa, fiz as coisas normalmente em casa, apesar de estar me sentindo um pouco mais cansada. Almoçamos e fomos. O André estava aqui na cidade já, que ele já tinha terminado as últimas visitas dele na terça-feira. Então, foi a primeira consulta que ele me acompanhou, que ele conseguiu me acompanhar na obstetra. Fizemos ultrassom, ele conseguiu ver ali, se bem que no final já não dá pra entender muita coisa, mas ultrassom, porque não tem mais muito espaço, né? E, enfim, foi a primeira consulta que ele foi junto comigo. Lá, a doutora Leila disse que o meu colo já estava entrando, né, preparando para o parto, porque a minha placenta já estava grau 3, já estava madura, o colo do útero já estava amolecido, por mais que ainda não tivesse muita dilatação, tinha 1 centímetro de dilatação mais ou menos, ou seja, já estava começando o trabalho de parto. Até então, eu não estava sentindo absolutamente nada, 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 nada mesmo. Não estava sentindo desconforto, não estava sentindo nenhum sinal de que estava para chegar. Naquela noite do dia 16 para o dia 17, era novamente uma mudança de lua. Então eu já estava na minha cabeça que durante a madrugada eu ia começar a sentir, tudo ia começar a fluir, né? Então saímos de lá, eu estava super tranquila.
E como imaginava que já estava próximo, nós decidimos ir na casa da minha cunhada, né? Ver o nosso afilhadinho Davi, porque depois já não sabia como seria, né? Já não ia conseguir dar tanta atenção pra ele, com o Lucas nos braços. Então, vamos lá ver o Davi. E fomos, passamos na padaria, compramos uns pãezinhos e fomos lá tomar um café. Eis que chegando lá, eu comecei a sentir um pouquinho de desconforto, assim, a barriga querendo ficar meio dura, mas isso nada ainda sem dor, nada com dor, né? Tudo indolor. E ficamos ali, super felizes, né, tomando café e tal, até o ponto que eu comecei a me sentir mais cansada. E eu falei pra ele, vamos pra casa, né, quero tomar um banho, dar uma relaxada, porque se de repente for fluir agora na madrugada, eu preciso dormir cedo hoje pra poder estar forte pra aguentar, né, esse trabalho. E fomos pra casa. Isso já era umas 5 horas da tarde. No caminho, eu já vi que essas contrações, né, por mais que estivessem em dolor, estavam começando a dar uma incomodada. Então, eu já comecei a prestar mais atenção. Chegando em casa, eu vi que elas estavam meio frequentes e resolvi começar a marcar o tempo, né? Como ela começou a querer dar uma incomodada maior, assim, começou a dar uma dorzinha, eu falei pra ele, amor, eu vou tomar um banho, né? E um banho quente, ficar lá pra relaxar um pouco, porque se for algo pra engrenar, dizem que o banho ajuda a acelerar, né? A vir as dores mesmo, a engrenar essas contrações. E se não for o momento, pelo menos eu vou relaxar e vou conseguir dormir pra descansar. E fui. E nesse meio tempo fui procurar um aplicativo pra baixar no celular, para contar as contrações, né? Tem aplicativos específicos para isso, que você conta de quanto em quanto tempo a contração vem e qual é a duração dela. Então, baixei esse aplicativo e comecei ali a marcar. Tava no banho, escutando uma musiquinha, vinha a contração, marcava. Vinha a contração, marcava. E curtindo lá, né? A barriga, curtindo o banho, quentinho. Só que começou a vir muito frequente, né? As contrações começaram a vir rapidamente, no intervalo aí de 3 a 4 minutos e com uma duração aí de uns 40 segundos a 1 minuto. Então tava assim, bem reguladinho, de 3 em 3 minutos, de 3 a 4 minutos, e dava esse intervalo, e vinha de novo, e eu marcando, e começou a vir um pouquinho mais forte. Eu comecei a pensar assim, nossa, será, né? Será que tá chegando o momento do Lucas chegar? Então aí já passa mil coisas na cabeça. E eu mandei uma mensagem pra doutora Leila, né? Falei, Leila, acho que eu tô tendo contrações. Ah, nisso, antes de eu tomar banho, na hora que eu fui no banheiro, ao me limpar, eu percebi que tinha um muco diferente ali, que eu imagino que seja um tampão mucoso. Então, já entendi que seria naquele dia que começaria o trabalho, né? Mas, claro, na gravidez dos meninos, o parto dos meninos demorou aí em torno de 11 horas e meia. Então, eu já imaginei que estava começando, mas provavelmente ia ser pra madrugada por causa da lua, né? Tudo por conta da lua. E fiquei lá curtindo meu banho, mas eis que a hora que eu saí do banho, eu senti uma contração um pouco mais forte e nesse momento desceu uma água pelas minhas pernas, escorreu. Eu pensei, nossa, eu fiz xixi? Foi muito estranha a sensação. E não era a bolsa que havia rompido. Só que ela não saiu uma quantidade muito grande de água, ela saiu um pouco. Então, isso me deixou um pouco na dúvida. Será que é a bolsa ou será que é o xixi porque teve a contração? Enfim, fiquei meio na dúvida. Sentei e fiquei analisando. Em seguida, veio outra contração, né? Uns 3 minutos depois veio outra contração e saiu novamente o líquido. Aí sim eu me dei conta que realmente era a bolsa que havia rompido, né? Só que a gente fica com aquela imagem de televisão, de novela, de filme, né? Onde acontece a ruptura da bolsa e sai aquele monte de água, inunda tudo. E não foi assim que aconteceu, porque ela saiu em escapes, né? Outra coisa que me deixou um pouquinho confusa é que, na minha cabeça, pelo que a gente vê, ou ouve falar de rompimento de bolsa, o líquido que sai normalmente é um líquido parecendo uma água, um líquido transparente. E o meu líquido, quando escorreu, ele escorreu meio amarelado, meio amarronzado, meio esverdeado. E eu achei estranho, por isso até que eu fiquei na dúvida se era o xixi ou se era o líquido da bolsa. E eu mandei uma mensagem pra minha médica falando que havia rompido a minha bolsa. Aliás, eu usei essas palavras. Eu acho que minha bolsa rompeu. Porque eu não tinha certeza, né? E ela falou, nossa, vem aqui pro hospital porque eu tô aqui, então. Eu já te avalio. E como as contrações já estavam ritmadas, também ela já imaginou que já estava no momento, né? Na hora. Só que eu ainda tava encasquetada com aquela questão da bolsa, do líquido, né? Ser mais escuro. E falei pra ela. Então, minha bolsa rompeu às 6h29 da tarde. Eu sei o horário exato porque eu tava com o celular na mão marcando a contração. Então, na hora que veio a contração, eu comecei a marcar e veio. Então, tem até marcado ali que acho que ficou uns 3 minutos ali correndo a contração. Não é porque a contração foi longa, mas é porque eu esqueci de pausar quando acabou, porque eu fiquei ali, né?
E, enfim, fomos pro hospital. Depois que isso aconteceu, eu chamei os meninos, pedi pra eles pegarem um pano, porque a cada contração vinha aquele líquido assim, eu não sabe quando você não consegue sair do lugar? Eu fiquei meio que em pânico. Confesso que eu tive toda uma preparação para esse trabalho de parto, mas eu não imaginei que a minha bolsa fosse romper, porque as duas primeiras não romperam. Então, aquilo, a gente fica se baseando no que a gente conhece, né? Mas cada gestação, cada parto é tudo diferente. Então veio assim, começou de uma forma diferente, eu comecei meio que a entrar um pouquinho em pânico, sabe? Aí pedi pros meninos avisarem o André, que tava super tranquilo, não tinha nem arrumado a mala dele ainda. Estava lá no fundo arrumando a churrasqueira porque ele ia colocar uma carne pra assar. E afinal de contas era o primeiro dia que ele estava aqui, né, de licença paternidade, que ele já tinha voltado de viagem, tinha encerrado os trabalhos. Então ele estava super tranquilo, assim, imaginando que nem fosse ter nada. E aí nisso ele veio, já foi, começou a arrumar a mala, quando eu disse que já precisávamos ir pro hospital, só que eu fiquei um pouco assustada. Por quê? Eu estava me preparando para tudo acontecer de madrugada. Então, houve uma preparação muito grande e tudo aconteceu de forma diferente. Assim, a casa não estava arrumada, a bolsa, claro, estava arrumada, mas eu ainda queria dar mais uma conferida se não estava esquecendo nada e se não tinha que trocar alguma coisa. E eu não tinha preparado nada dos meninos ainda para eles irem para casa da minha cunhada. Então, sabe assim, quando vem aquele turbilhão de informações na sua cabeça, porque você planejou tudo de A a Z e chegou ali no C e tudo já começou diferente. Então, eu comecei a ficar um pouquinho ansiosa e um pouquinho nervosa por conta da forma como tudo aquilo estava acontecendo. Procurei respirar, me manter calma, calma, Karine, vai dar tudo certo. E assim, fomos pro hospital. Era eu saindo e pensando no pano que tava ficando no chão, na roupa que tava ali, e sabe, naquela bagunça, coisa de mulher, né? Pensando em tudo que ia ficar. E os meninos felizes, o Felipe super feliz, nossa, então vai nascer, né? E o Lucas vai chegar. Eu falei, eu acho que sim. E ele todo feliz e tal, mas eu ao mesmo tempo que tava feliz com ele, tava pensando no que eu ia deixar para trás, né? De bagunça, de coisa que eu não consegui organizar. E o André brigando comigo, vamos, amor, vamos, né? Ele também ficou um pouquinho assim, nervoso, porque também aconteceu de uma forma diferente. E, enfim, fomos para o hospital. Chegando lá por volta das 7 horas, fomos fazer o procedimento, né, para internação e tudo, e nesse meio tempo eu entrei para fazer a avaliação. Chegando lá, a doutora me examinou, né, fez o toque, aí ela falou, Cá, você está com 5 a 6 centímetros de dilatação. Então eu já fiquei toda feliz, né? Nossa, 2 horas da tarde, eu tava com 1. E agora são 7 horas, eu já tô com 5, 6, né? Nossa, engrenou muito rápido. E eu não tava sentindo uma dor tão forte. Eu tava sentindo a dor, sim, na hora da contração, mas era uma dor totalmente suportável, que eu conseguia continuar falando tranquilamente, normalmente, durante a contração. Então eu sabia que ainda, assim, na minha cabeça ainda tava longe pra acabar, né? Porque ainda tava totalmente suportável. E foi aí que ela virou pra mim e falou: você tá com dilatação de 5 a 6 centímetros, mas você percebeu que o líquido da sua bolsa, ele não veio límpido, né? Ele tá uma água um pouco mais turva, uma coisa mais escura. E isso acontece quando o bebê faz cocô dentro da barriga. Né? E eu não havia passado por essa situação. E nós nem havíamos cogitado essa hipótese também durante o nosso plano de parto, durante as explicações que ela tinha me dado, porque é algo que não acontece. Assim, acontece, mas não é tão comum acontecer, né? Então ela não tinha nem falado sobre isso pra mim, eu também não tinha nem ouvido falar que tinha essa possibilidade. E ela me explicou que quando isso acontece é por dois motivos, né? Ou porque o bebê já está muito maduro, o sistema ali digestivo e o intestino dele está muito maduro e não consegue segurar esse cocôzinho e ele solta na barriga. Ou uma segunda hipótese ainda, que é quando o bebê está em sofrimento fetal. Então ela me disse assim, Cá, a gente vai ter que fazer o exame, que eu até me esqueci agora o nome do exame, que é para avaliar o tempo das contrações e também analisar como tá o bebê, né, os batimentos cardíacos e tal. E a gente vai fazer esse exame e vai analisar durante uma meia hora como é que tá. Caso tenha algum sinal de sofrimento fetal, se o batimento cardíaco der uma oscilação para muito mais fraco ou para muito mais forte, a gente vai ter que fazer uma intervenção e vai ter que optar pela cesariana. Naquele momento, assim, tudo que tava de super feliz, né, pelo fato de estar evoluindo rápido, já deu uma murchada, assim. Respirei fundo, falei para ela: não, tudo bem, né? Vamos pensar no bem-estar dele, o melhor para ele. Não é o que eu quero, porém, caso tenha essa necessidade, vamos lá. E aí começamos a fazer esse exame para acompanhamento. Ficamos ali, acho que durante uns 25 minutos mais ou menos acompanhando, enquanto quando eu tinha contração aparecia ali, né, no aparelho. Quando ele se mexia, eu tinha que apertar um botão
E só que eu tava tão preocupada assim que eu não tava nem conseguindo sentir muito assim a parte dele mexer mesmo, então comecei a ficar um pouco preocupada. E terminou o exame, ela me disse que ele estava bem, os batimentos cardíacos estavam todos dentro da normalidade e que a gente ia dar continuidade ao trabalho de parto normal, mas que era para eu ter ciência de que qualquer alteração a gente ia ter que partir para uma cesárea de emergência. Naquele momento, eu confesso que deu um pouco de medo, né? Mas eu procurei não pensar nisso, procurei me apegar aí às afirmações de que ia dar tudo certo, que eu ia conseguir, que tudo seria conforme o que nós sonhamos, desejamos e planejamos durante toda a gestação. Comecei a pedir a Deus força, a pedir para que o trabalho de parto fosse rápido, para que ele nascesse de forma normal, para que a gente não precisasse partir para uma cirurgia, porque era uma opção minha mesmo. E, enfim, fiquei ali, né? Procurei me concentrar e me centrar ao máximo naquele momento, me conectar comigo, com o meu corpo, com tudo que eu tava sentindo, me conectar com o Lucas, conversar com ele para que ele viesse rápido. E nisso finalizamos a internação e fomos para a sala de parto. Aqui no hospital, na Santa Casa, tem uma sala que é PPP, que é pré-parto, parto e pós-parto, que é uma única sala onde a gente faz toda essa preparação de trabalho de parto, onde o bebê nasce e onde são feitas as primeiras avaliações no bebê. Então fomos direto para essa sala, o André subiu para o quarto para levar as coisas e na pulseirinha do hospital a internação saiu com um horário de 8 horas. Às 8h03 foi quando nós demos entrada oficialmente para a internação. Fomos direto para a sala do parto. Eu estava com dores, mas ainda estava assim suportável. Optei por ir direto pro chuveiro, fiquei lá no chuveiro fazendo os exercícios, né? Meio que para abrir a pelve, para facilitar a dilatação. Fiquei lá debaixo d'água quente para ver se evoluía. Fiquei me concentrando. Nisso a Leila já abaixou um pouquinho as luzes, colocou a minha playlist no Spotify, né? Que eu já tinha selecionado aí para que ficasse tocando as músicas que me relaxavam, as músicas que eu gosto, que eu queria que tocassem nesse momento. E fiquei ali por um bom tempo, né? Só mentalizando que ia dar tudo certo, imaginando como que seria, né? Visualizando aquele momento. Fiz exercícios na bola, né? Que são os exercícios que eu fazia no Pilates também, para abertura da pelve, para amenizar a dor também. E nisso as contrações foram vindo. Eu senti que elas foram vindo um pouco mais intensas, com uma dorzinha, um grau de dor um pouco maior. E ficamos assim por um tempo. Eu me desapeguei de horário, me desapeguei de relógio, justamente porque se eu ficasse olhando para a hora toda hora, eu ia ficar muito mais ansiosa, porque eu queria que fosse o parto normal e ela tinha me alertado que se durante uma hora, na primeira hora, não evoluísse, que ela ia partir para cesárea. Caso houvesse, né, um sofrimento. Então, eu tava ali, tentando me focar o máximo possível em mim, me concentrar no que eu tinha que fazer, no trabalho que eu tinha que fazer para que o Lucas chegasse da melhor forma possível. Passado um tempinho, eu já comecei a ter umas dores um pouco mais fortes, que as parteiras, as médicas, obstetrizes, obstetras, elas já sabem, né, quando o momento tá chegando, porque na hora que vem a dor, a gente já não consegue mais ficar assim, né? No começo eu tava assim, vinha a dor, eu me concentrava, fechava os olhos e respirava. Chegou um momento em que quando a dor vinha, eu já comecei. Eu já tava assim fazendo caretas. E aí ela falou pra mim, Cá, você já tá com uma carinha de que a dor tá mais forte. Vamos fazer um toque novamente? Eu não sei ao certo que horário era, mas eu sei que ela fez o toque e eu já tava com 9 centímetros de dilatação. Ela falou, você tá com 9 para 10 centímetros, Cá, então tá evoluindo super bem, né? Se concentra, continua, vamos monitorando. Então, a cada tempo ali, intervalo de tempo, ela pegava o aparelhinho para escutar o coração, colocava na minha barriga, escutava o coração do Lucas, acompanhava, via se estava tudo ok. Então, em nenhum momento ela fez nenhuma intervenção, em nenhum momento ela me falou o que eu tinha que fazer. Ela me deixou muito livre para sentir o meu corpo, para sentir a evolução do trabalho de parto, para fazer aquilo que o meu corpo sentisse vontade. Então eu fiquei ali, saí para caminhar, fiquei bastante tempo ali na bola, rebolando, fazendo os exercícios para abrir a pelve e sentindo as contrações e pedindo para elas virem mais fortes. E enfim, fiquei ali curtindo aquele momento. E eu sei que daí, em determinado momento, eu entrei na partolândia, né? Que é o que dizem quando a gente já sai fora de si, parece que a gente tá em outra dimensão, ali absorvendo tudo e sentindo.
E eu vi um relato de parto da Ju Góes esses dias e ela falou sobre a Partolândia, que parece que ela foi até um lugar distante, teve um encontro ali com os ancestrais, com as mulheres da vida dela, teve um encontro com o bebê, e eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? A gente sai fora de si e se concentra ali em todo aquele momento, toda aquela energia que tá fluindo, aquela musiquinha de fundo que tava vindo. Tinha horas que eu conseguia escutar a música, tinha horas que não, então realmente parece que a gente fica meio em transe. E em um determinado momento, quando ela percebeu que eu tava, né, já entrando numa outra fase do trabalho de parto, ela falou, cá, tudo bem? Então era assim, ela somente acompanhou e me orientou da melhor forma possível, né? Me alertava quando eu tava respirando correto, me alertava quando eu precisava soltar os ombros, às vezes quando vinha a contração eu fazia assim, né? Levantava o ombro, ela falava, cá, calma, relaxa, solta o ombro, aí a gente relaxa, e tudo já flui de uma forma melhor. Enfim, fomos trabalhando com essa dor e chegou um momento em que eu senti vontade de fazer força. E eu sei, né, pela minha experiência, que quando a gente sente vontade de fazer força é porque já tá chegando no finalzinho. E eu falei pra ela, falei, Leila, você tá me pedindo pra respirar, mas ainda não tá na hora de fazer força, né? E ela falou pra mim, por quê? Você tá com vontade de fazer força? Eu falei, eu tô. Daí ela falou, então faz, siga o seu corpo, se ele tá te pedindo pra fazer força, faça. E eu comecei, na hora das contrações, fazer força. Acho que foi umas 3 contrações eu sentada na bola, e na hora que vinha, eu tava encostada na cama, assim, na borda da cama, e na hora que vinha a contração, eu me segurava ali naquelas grades da cama e fazia força. Depois de umas 3 contrações, assim, eu imagino, que eu não contei certinho, e idas e vindas na Partolândia, ela me disse que eu já tava com uma cara, né, de muita dor, e que então era pra gente novamente mudar a posição para que ela pudesse avaliar. E nesse momento começaram a vir contrações com dores muito intensas, assim. Eu entendi que já estava chegando próximo do momento, né? Então, naquele momento, eu comecei, na hora da contração, fazer o máximo de força que eu conseguia, o máximo de força que eu conseguia. E ela já chamou as auxiliares, tudo. A fotógrafa já estava lá no quarto também para fazer o registro. Como era uma noite de mudança de lua, estava uma loucura o hospital, muitas mulheres lá na emergência, porque começaram a sentir as contrações. O médico plantonista estava maluquinho e a fotógrafa também estava andando de quarto em quarto para poder registrar tudo. E só que ela chegou, né, no momento certo. E depois de algumas contrações, né, já nessa posição, deitada na cama, um pouco mais elevada aqui, fazendo força, muita força, eu me segurava no lençol e fazia força, força, força. E em uma dessas contrações, o Lucas já estava chegando e eu já estava cansada, né, e preocupada. Se a gente já chega num estado que a gente já pensa assim, eu não vou conseguir. Só que na hora que esses pensamentos vinham, eu me concentrava de novo e falava, não, eu vou conseguir, né? E me voltava para as afirmações positivas. E tenho certeza que isso facilitou muito e ajudou muito para que eu conseguisse chegar no final desse trabalho de parto da melhor forma possível. E em desses momentos eu falei pra ela, falta muito, né? Porque o que acontecia? Eu já estava com 9, 10 de dilatação e o Lucas ainda estava muito em cima, ele não havia descido. E eu já estava ali bem cansada e nada dele descer. E então ela, a Leila sugeriu para que a gente aplicasse um pouquinho, um tiquinho, bem pouquinho de ocitocina. Porque a ocitocina é o hormônio que é liberado ali no trabalho de parto, quando começa, né, o trabalho de parto e tudo, começa a contração do útero para a expulsão do bebê. Como ele estava muito alto e eu já estava com a dilatação, ela sugeriu, vamos colocar um pouquinho de ocitocina para dar uma acelerada no processo, para que ele desça mais rapidamente, a gente não corra o risco de repente, né, dar a dilatação e ele não descer, a gente ter que optar pela cesárea. Então, assim foi feito. Ela aplicou um pouco de ocitocina na minha veia e foi assim como mágica, porque na hora que o remédio entra, né, na hora que a ocitocina entrou na minha corrente, assim, sanguínea, já veio aquela dor, assim, fenomenal. E foram algumas contrações ali e, de repente, ela já falou, a cabecinha já tá aqui, né, ele já tá coroando. E foi um momento mais feliz, assim, porque eu só perguntava pra ela, tá, falta muito, né, porque eu já tava quase que querendo desistir. Só que ao mesmo tempo que vinha esse sentimento, esse pensamento de desistência, de preocupação, né, pelo tempo que tava passando, dele estar sofrendo, vinha ao mesmo tempo aquela força que eu dizia, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E isso foi muito importante para eu conseguir chegar nesse momento. E então que às 10h25, na verdade eu acho que foi até um pouquinho antes, pra mim foi 10h22,
ele chegou nesse mundo chorando e ela pegou ele, deu nos meus braços e foi o momento mais feliz, assim, mais lindo da minha vida. E na hora que ela pegou ele nos braços e foi passar ele pra mim, que eu parei pra prestar atenção em que música que tava tocando, e tava tocando a música que eu, durante esse preparação pro parto, na minha gestação, eu escolhi como a música que eu queria que tocasse nesse momento, né? Que é uma música que me toca muito desde a primeira vez que eu escutei e sempre foi muito importante. Sempre escutei ela aqui em casa e ele acalmava e eu me acalmava também. E foi um momento lindo, assim, porque além de toda a alegria e felicidade por aquele momento ter acabado, pelo Lucas estar ali no meu braço, eu senti, escutei aquela música e fiquei ali curtindo ela e sentindo e agradecendo, assim, foi um momento de muita gratidão por perceber que Deus é maravilhoso em todos os detalhes, né? E Ele prepara tudo melhor do que a gente imagina. E apesar de toda a o rebuliço que foi esse parto, né, de ter começado de forma diferente, ter me desafiado, ter me colocado um pouquinho de medo, eu consegui me centrar, consegui me concentrar, me buscar a minha essência e me lembrar de me afirmar como mulher forte que sou e possível de parir um bebê. E a mágica aconteceu. Então eu fiquei ali naquele momento, foi um momento de êxtase, onde eu fiquei imaginando, eu consegui, eu consegui, eu consegui. E foi lindo, foi um momento lindo. Então ele ficou ali os primeiros momentos no meu colo, né, sentindo meu cheirinho, pele com pele, o André do meu lado, curtindo e ele cortou o cordão, né? Foi um corte tardio, a gente esperou parar de pulsar o cordão e ele fez o corte. Foi um momento lindo, lindo, lindo. Melhor do que eu imaginei. Foi um parto normal. Tudo bem que teve que colocar um pouquinho de ocitocina, né, pra acelerar um pouquinho o processo, mas dentro do contexto foi necessário, porque realmente a gente não sabia, né, se ele ia descer ou não. Então, pro meu bem, pro bem dele também foi necessário, apesar de não ter sido um parto natural totalmente, porque teve a indução, né, com a ocitocina, mas foi um parto normal lindo e foi o momento mais feliz da minha vida. O momento mais alegre, lindo e maravilhoso. E ficamos ali nos curtindo, né? Eu tive laceração, precisei de alguns pontinhos internos, porque acho que na hora que veio, né, a contração e eu comecei a sentir coroar, eu já quis fazer toda a força do mundo ali pra ele já sair de uma vez só. E a gente sabe que nesse momento, né, é claro, você tem que fazer a força, mas tem que dar uma controlada ali. Só que eu queria tanto que fosse logo que eu busquei a força ali do útero e acabou lacerando um pouquinho. Mas foi super tranquila, a recuperação também foi super tranquila. E eu só tenho a agradecer a toda essa equipe que me ajudou a, a trazer, né, o Lucas ao mundo, a fazer desse momento um momento tão especial. Uma gratidão imensa à doutora Leila, que me acalmou durante todo o processo. Apesar de tudo de diferente que aconteceu, ela me manteve calma, ela se manteve calma e conseguiu passar essa tranquilidade pra mim. Então foi muito, muito, muito especial. Ó, Baby Lucas acordou, daqui a pouco eu venho terminar.